Então, vamos dar continuidade aos estudos hoje. Como falei, estava me refrescando o tema de reanimação neonatal em crianças maiores de 34 ou em bebecinho recém-nascido maior de 34 semanas. Então, nós sabemos que tudo é por uma escada, tá? Passo por passo, que a gente tem que fazer, né? Independente se não resolve no primeiro passo, vai subindo, né? Cada passo até chegar ao último passo, que seria o uso de medicamentos. Então, tudo começa, como já falei em outro vídeo que eu mesma fiz para mim, né? Porque isso não é vídeo para ninguém, o vídeo para mim, me lembrando eu estudando para a prova prática. Tenho que fazer as três perguntas. Quais são fazendo o resumo, né? Fazendo as três perguntas. Quais são? Primeiro, bebê maior de 34 semanas, bebê chora ou respira e o bebê tem bom tônus. Se tá tudo bem, tudo tranquilo, ele vai voltar, ele vai com a mãe, contato pele a pele. Se uma dessas perguntas me responde não, assim, não tá com bom tônus, não está tem um padrão respiratório irregular, tem uma frequência cardíaca menor de 100 ou o bebecinho menos de 34 semanas, eu vou levar ele para a mesa de reanimação. Aí primeiro, pensar os passos iniciais, esse é o primeiro degrau. O que eu faço aí? Aí manter o calor. Como que eu faço isso? Eu coloco baixo de uma fonte de luz radiante. Segundo, eu seco ele, descarto os campos úmidos e coloco uma touca, certo? Aí depois eu vou ver as vias aéreas. Como que eu avalio as vias aéreas? Primeiro estendo, faço uma extensão da cabeça e segundo aspiro a narina se necessário. E o terceiro é reavaliar a frequência cardíaca e o padrão respiratório, certo? Tudo isso tem que ser em 30 segundos, primeiros 30 segundos. Frequência cardíaca normal, maior de 100, tem um padrão respiratório normal, não está em apneia, aí ele vai para a mãe, pele a pele. Se uma dessas duas está alterada, se tem uma frequência cardíaca menos de 100, ou se ele está em apneia ou não está respirando, aí eu vou para um segundo degrau. Segundo degrau, o que é? Eu começo a dar ventilação de pressão positiva em ar ambiente em ar ambiente 21%, certo? Aí pode acontecer que duas coisas. Aí ou a frequência cardíaca melhora ou o padrão respiratório melhora, sai, né, dessa neia com uma frequência cardíaca normal e ele volta não, ele vai para a mãe. Se não melhora, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Checar. Eles falam assim, né? Checar a técnica, vai ver se é ambu tem furado, se tá bem colocado na carinha, tudo isso, né? Tem que ver, revisar a técnica. Aí eu posso repetir de novo, tá? Mesmo assim, frequência cardíaca está a menos de 100, ou tem um padrão respiratório irregular, ou está em apneia, aí aumento degrau. Aí eu vou, então, ao terceiro degrau, que seria a ventilação, pressão positiva com intubação orotraqueal. Aí não vou entrar em detalhe, qual é a laminosal, demais, porque eu acho que isso para a gente clínico geral não é muita importância, porque vai fazer neonatologia sim, mas aí tem que saber que o terceiro degrau é esse, ventilação pulmonar, ventilação, pressão positiva, junto com intubação orotraqueal. Aí também, a mesma coisa, tá? Não deu certo, assim, deu certo, frequência cardíaca mais de 100, tá? O que eu faço? Aí extubo o paciente. Agora, frequência cardíaca se mantém entre 60 e 100, tá? Frequência cardíaca entre 60 e 100. Aí o que eu faço? Aí eu mantenho a ventilação. É assim, eu mantenho a ventilação e mantenho a extubação. Assim, mantenho ventilando, porém se mantém intubado o paciente, né, o bebecinho, nesse caso. E vai para UTI, igual que outro paciente vai para UTI também. E se não, depois que eu faço intubação e o paciente, o recém-nascido, se manter com frequência cardíaca menos de 60, aí começa uma massagem cardíaca, certo? Massagem cardíaca, o médico se posiciona atrás do bebecinho com um pulgar sobreposto, né? Aperta no terço inferior do tórax e começa a massagem, que tem que ser massagem rítmica, para falar desse jeito. 3 compressões por uma ventilação, tá bom? Nos 30 segundos faço isso, não, 60 segundos faço isso. Se não melhora, então eu vou
para um degrau a mais, que seria então o uso de adrenalina. Pode usar uso de adrenalina por catéter venoso, né, catéter venoso umbilical ou por via endotraqueal. Tem doses diferentes, se eu não me engano, certo? E é isso, é reanimação. Acho que não tá tão difícil, não. Tá, então como pode sair isso em uma prova prática? Como pode ser? O cenário pode ser que seja uma sala de parto. Geralmente tem que ser assim, uma sala de parto, porque o bebê acabou de nascer e você que está de plantão. Então você chega lá, se apresenta. Oi, boa tarde, tudo bem? Sou a doutora Kátia, estou aqui para fazer o atendimento do bebecinho que nasceu. Independência das tarefas que te colocam fazer, me pode dizer o que aconteceu, porque essa hora tu não vai perguntar antecedentes pré-natais, antecedentes natais, porque não dá tempo, não é emergência, né? Aí, se paramenta, lava as mãos, aí faz as 3 perguntas, né? O bebecinho é maior de 34 semanas, pode falar sim, tem que falar sim, né? Ou não, pode ser também. Ele chorou, ele respira, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Ou tem botões. Uma dessas perguntas é não, então pego o bebecinho e vou para a mesa de reanimação, que tem que estar com fonte de luz radiante, vou secando ele e vou descartando os panos, os campos úmidos, tá bom? E coloco a touca. Esses são os passos iniciais, que seria colocar embaixo de fonte de calor radiante, seco, e descartar os campos úmidos e colocar a touca. Colocar a touca novo. Então, esses seriam os primeiros passos, esse daí. Depois, extensão da cabeça, aspirar as narinas se necessário e avaliar frequência cardíaca e padrão respiratório. Esses são os passos iniciais. Tudo bem, tudo certinho, independência das tarefas, tá tudo certinho ali, vai com a mãe em contato pelo a pele. Tá bom? Lembrar que a temperatura tem que estar em 23 a 25% graus Celsius, se não me engano, tem que estar nessa temperatura. Não deu certo? Aí eu vou para ventilação de pressão positiva em ar ambiente 21%, certo? Aí pode acontecer 2 coisas. Frequência cardíaca maior de 100, padrão respiratório normal, vai com a mãe. Frequência cardíaca menos de 100, padrão respiratório em apneia, não está respirando bem, aí eu vou ventilação, pressão, 3º degrau, ventilação, pressão positiva com intubação orotraqueal, certo? Não vou falar das calmas, não vou falar nada disso, certo? Não melhorou, mantém saturação baixa, mantém apneia, você vê que a reavalia, você vê que o bebecinho não está bem, né? Frequência cardíaca menos de 60, aí você vai para 4º degrau, que seria então uso de os medicamentos, não, seria fazer massagem cardíaca, certo? Massagem cardíaca, que é com aquela técnica de polegar sobreposto sobre o terço inferior do esternão. Aí começa a fazer a compressão, 3 compressões, uma ventilação. Se na frequência cardíaca fica entre 60 e 100, aí eu mantenho a ventilação, não lembro bem, mantenho a ventilação, pressão positiva. Não, mantém estubado e tira a ventilação, pressão positiva. Eu vou retificar isso agora. E se a frequência cardíaca estiver maior de 100, aí eu estubo. Deixa eu ver. Vamos ver certinho se estou falando certo. Então, frequência cardíaca mais de 100, né? Aí eu extubo. Se frequência cardíaca entre 60 e 100, eu mantenho o bebecinho entubado, tá bom? Mantenho o bebecinho entubado e mando pro UTI. E frequência cardíaca menos de 60, então eu vou para massagem uterina. Não é essa parte não, essa aqui. Frequência cardíaca mais de 100, eu paro a massagem, tá? Para a massagem e para a ventilação. É aí onde eu tava ficando. Frequência cardíaca maior de 60 é essa. Para a massagem, pero mantenho a ventilação. Frequência cardíaca menos 60, aí eu vou a adrenalina. Entendeu? Então vamos começar de novo. Passos iniciais: ventilação, pressão positiva em ar ambiente 21%. Ventilação, pressão positiva com intubação. Nesse lugar aí, com intubação, tá bom? Aí, o que acontece? Frequência cardíaca maior de 100, extubo.
Frequência cardíaca entre 60 e 100, mantém entubado o bebecinho, só que para a ventilação. Frequência cardíaca menos de 60, então vou para massagem cardíaca, certo? Estou fazendo a massagem com a técnica 2 polegares sobrepostos no terço inferior do esternão. Tudo bem, 60 segundos. Pode acontecer, frequência cardíaca maior de 60, param a massagem e mantém o bebecinho ventilado, tá? Frequência cardíaca maior de 60, paro a massagem e mantenho a ventilação, certo? Frequência cardíaca menos de 60, então eu vou para adrenalina, certo? Que aí as doses é 0,01 miligramas por quilo, 0,1 miligramas quilo, não, 0,02 miligramas por quilo via endovenosa, cateter nasal umbilical, e 0,1 miligrama por quilo endotraqueal, tá bom? Então, eu espero que não seja muito bagunçado isso daí. Então, vamos repetir de novo, para ver se já ficou fixo. As 3 perguntas primeiro. Bom tônus, chora, o bebê chora ou respira, bom tônus, maior de 34 semanas. Se tá tudo bem, vai para mãe. Se uma dessas está irregular, está mal, vai para mesa de reanimação. Aí eu passo o primeiro degrau, que são os passos iniciais. Aí o que eu faço? Mantenho ou dou fonte de luz radiante. Aí seco o bebecinho e seco o bebecinho, descarto os campos úmidos e coloco uma touca. Tudo certinho, tudo bonitinho? Não. Aí então vou para vias aéreas. Vias aéreas, extensão da cabecinha, aspiro narinas, se precisa, e avalio frequência cardíaca e padrão respiratório. Esses são os passos iniciais. Tudo bem, frequência cardíaca maior de 100, respirando normal, vai para mãe. Se não melhora, então vou para o segundo degrau. É o que eu faço no segundo degrau. Ventilação, pressão positiva em ar ambiente, 21%. Tá bom? Aí eu faço isso. Frequência cardíaca maior de 100, para mãe. Respiração normal, para mãe. Frequência cardíaca menos de 100 ou está respirando anormal, tem um padrão respiratório normal, aí vou para o terceiro degrau. Sempre lembrando que tenho que revisar a técnica, né? Revisar a técnica do que eu estou fazendo. Vou para o terceiro degrau. Terceiro degrau é o quê? Ventilação, pressão positiva com intubação orotraqueal, certo? Se não melhora, aí pode acontecer 3 coisas. Frequência cardíaca maior de 100, aí extubo o paciente. Frequência cardíaca entre 60 e 100, mantenho o paciente entubado, só que paro a ventilação. Frequência cardíaca menos de 60, respirações por minuto, aí vou para o outro degrau, o quarto degrau, que seria massagem cardíaca. Aí começa a massagem cardíaca por 60 segundos, tá? Com a técnica de os 2 polegares sobrepostos no terço inferior do esternão. Aí pode acontecer frequência cardíaca maior de 100, tá? O que eu faço? Paro a massagem e paro a ventilação. Frequência cardíaca entre 60 e 100, paro a massagem, pero mantenho a ventilação. Frequência cardíaca menos de 60, aí tenho que dar adrenalina, que seria então ao outro degrau, a do adrenalina. Tá bom? Que a adrenalina pode ser por via endovenosa ou por via endotraqueal. Via endovenosa aqui no Brasil não, via endovenosa por catéter venoso umbilical, certo? Então essa seria a reanimação neonatal em criança recém-nascida maior de 34 semanas. Se for criança menor de 34 semanas, seriam os mesmos passos, só que a diferença seria o quê? Não secar o paciente, senão você envolve ele em um saco plástico transparente. Aí coloca uma touca dupla, em vez de uma touca, coloca duas toucas, né? Uma touca dupla para evitar que perca calor. Todos vão para a mesa de reanimação, né? Essa é uma das 3 perguntas. Vão para a mesa de reanimação, não vão para mãe, mesmo tendo boa vitalidade. E o outro é que ventilação, pressão positiva, que maior de 34 semanas seria 21%, nesse caso seria 30%. E o resto é igual, certo? Então, acho que me aprendi isso. Então, isso é para prova prática, tá? Vamos ver se sai. Eu conto depois. Então, é isso. Tchau.